mas na verdade é a coisa que menos se comemora, né? Mas enfim, a gente vai fazer uma espécie de uma rapidíssima pincelada, mas bem técnica, sobre os elementos da palestra passada, para nós colocarmos o centro do trabalho de hoje, que é ligado à coisa do retorno, né, da missão, a questão do retorno dentro da missão dele, porque é o grande tema da atualidade, pelo menos em certos meios. Quem acompanha o trabalho do Jean-Val Elan? Ninguém conhece? Esse é considerado atualmente um dos maiores médiuns psicográficos do Brasil. Ele tem 300 livros escritos, mas acho que 10 ou 12 publicados. Ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Dizem alguns que ele inclusive seria a reencarnação do próprio Allan Kardec, não se sabe ao certo, eu não tive essa confirmação da parte dele. E ele tem apresentado palestras com bastante frequência em São Paulo. Não é difícil vocês encontrarem livros dele, e ele tem também um site. Quem acessar o meu site, vai lá na seção de links, onde tem um Jesus com um globo terrestre assim do lado, embaixo tem escrito site de Van Elan. Clica ali que você entra direto, tem textos muito interessantes. Ele é um grande pesquisador dos evangelhos e também de vários outros textos sagrados. É uma linha bem erudita, né, para quem gosta de se aprofundar, né? Agora, ele trabalha a perspectiva clássica de Jesus de Nazaré, o Nazareno, a volta de Jesus, né, porque toda a experiência dele é fundamentada na ideia dos evangelhos. Portanto, ele pega em profundidade esse segmento, a visão de Nazaré para cá, né? Ele não faz uma abordagem cosmogônica da figura de Jesus, diferente da visão dos espaciais. E durante muito tempo, eu não fazia nem ideia se os espaciais conheciam ou não a figura. Embora se referisse a ela, eu ainda não havia feito uma correlação, já que eles não usam os mesmos nomes e não têm o mesmo jeitão de observar o fenômeno Jesus, né? Nós estamos tão impregnados da perspectiva religiosa que a gente às vezes tem que andar meio devagar no domínio de uma nova visão do mestre, porque do contrário a gente acaba se chocando e isso mexe muito com conteúdos muito antigos de todos nós, a gente tem que ir com um certo ritmo, né? É muito difícil não ter uma visão religiosa dele. Gonzaga, aí só uma pergunta, com relação àquele cacho da videira, né, que você fez da última palestra. Aí você fez a parte onde nós estamos lá, que é uma bolha central com 3 de um lado, 8 do outro, né? Isso ali, a central seria o Sol e as periféricas seriam os planetas ou não tem? Não. O Blas está se referindo dentro de AOE, né, o chamado grande coração, o grande espaço, AOE. Essa palavrinha mântrica aqui, a melhor tradução para ela é o grande coração, o grande vazio cósmico, né? É o próprio cosmos, né? No meio dessa estrutura aqui existe, gente, o tal do famoso complexo de universos. Vocês têm que entender exatamente como a gente entende um conjunto de bolinhas de sabão. Vocês estão aqui na 15, quase todo dia eu vejo aqueles palhaços, aquelas crianças. É um sistema assim mesmo. Sabe quando uma bolha de sabão conecta com a outra, né? E elas se grudam mesmo, né? Elas passam a ter uma área em comum. No caso dos universos é uma coisa muito semelhante. Muito semelhante. Não é totalmente semelhante o fenômeno, mas de qualquer forma serve para a gente ter uma noção. Esse universo central aqui, cujo olho os ETs dão o nome de Iaon, né? Que é o olho de Horus, é o Alfa Ômega. Tem tantos nomes para isso aqui, que é na verdade o centro do universo, vamos dizer assim. E esse universo seria o primeiro, o único, na verdade, que não seria originário de casal raiz, quer dizer, de um casal de humanos. É o primeiro deles. Ele nasce nesse ponto aqui, onde tudo começa. Também, isso aqui é chamado o Iona primordial. Para quem fez os meus cursos, sabe o que quer dizer a palavra Iona, né? Passagem. Pois bem, esse grande sistema de universo, dentro de AOE,
esse grande sistema é que é o Kaon. Esse termo quer dizer cacho da videira celestial, pela incrível semelhança que essa macroestrutura tem com um cacho de uvas. Videira, cacho de uvas. Tá? Pois bem, aqui assim, né, eu sempre represento nesse lugar aqui, até hoje não sei porquê. É que existe uma peculiaridade, uma situação muito interessante. É um aglomerado de universos relativamente mais novos do que esses aqui, que estão pelo centro, e que ele tem a característica seguinte: ele tem um universo que é chamado Aon-Ki, que interliga 11 outros universos, 3 de um lado, um dos quais é muito importante para nós, que é o nosso universo de Mara-Mayan. Outro também relativamente importante também para nós, porque a esmagadora maioria da humanidade veio de lá, veio da galáxia de Andrômeda, né, conhecido pelo nome de Mora, esse universo aqui que chama Admar Aron. Esses termos aqui, eu já vi várias traduções para eles. Né? Na verdade, é o nome das divindades respectivas. Mas são sons. Esse aqui significa terra de origem e esse aqui significa terra prometida. Né? Quer dizer que são traduções elementares para esses mantras. Não importa essas denominações. Nossos amigos do espaço trabalham com esses nomes apenas como uma referência, uma chave de acesso, uma maneira de você reproduzindo esses sons em nível interno, com um bom nível de relaxamento, você pode acessar conteúdos relativos a esse tema. Então, por exemplo, você relaxa na sua cama, tranquilo, isso eu faço sistematicamente. Então eu pego, por exemplo, o termo Aon-Ki. Eu tenho uma indagação relativamente a Aon-Ki. Eu fico com Aon-Ki na cabeça, sem pronunciar, não posso verbalizar. É apenas dentro da cabeça, só um impulso. O que acontece? Ou eu sonho, ou ocorrem desdobramentos elucidativos, ou começam a me ocorrer, através de processos intuicionais muito acelerados, os elementos de que eu preciso para ter a resposta daquilo que eu perguntei. Então, isso aqui é exatamente como um comando de computador. É uma senha, né, para você entrar dentro de um determinado capítulo, de um assunto, de um tema. Compreenderam isso? Então, são denominações nesse nível, né, como AOE, qualquer disso. Isso aqui não é nome de lugar. São chaves, são senhas, são passwords. A turminha que gosta de joguinho aí manja desse negócio. Pois bem, esse sistema aqui, ele tem, do lado de cá, 8 universos. Todos eles fazem fronteiras com outros universos de cá. Mas tem um elemento curioso. Eles todos se articulam com esse Aon-Ki. Assim como esses 3 aqui também. Então o Aon-Ki fica uma espécie de universo ponte. Né? Ele é o único universo conector desses 3 em relação ao grande sistema. Se alguém quiser fazer uma viagem física entre Mara-Mayan e o universo central, necessariamente terá que passar por Aon-Ki. Esse universo Aon-Ki é justamente o universo da onde se origina, né, pessoas que aqui na Terra nós conhecemos com o nome de Jesus e Madalena. Esse casal tão importante na história da humanidade, né? Mais importante do que eles, ou melhor, tão importante quanto eles, mas numa escala de sistema solar, é Melquisedeque e Maria, né? Liliana, ela tem muitos outros nomes. Um dia a gente pode fazer um trabalho também sobre Maria, porque a história dela e de Melquisedeque, o envolvimento de Vênus com a questão do planeta Darmon, planeta destruído, depois de Marte, é uma história muito rica e muito bonita. Vale até um filme ou um livro, porque realmente é uma história de uma grande aventura. Bem assim Spielberg, sabe? Porque foi uma história incrível, o envolvimento deles com esse planeta que se destruiu há muito tempo atrás. Pois bem, a pergunta que você faz, veja só, isso aqui é como uma grande bolha, né? Uma bolha, a gente representa normalmente a bolha assim, ó. Os outros universos todos são outras bolhas. Então aqui não dá para falar em termos de sistema solar, como algum está no centro do outro, não. Aqui são bolhas. Se eu tivesse que desenhar aqui uma galáxia,
não teria expressão nem na ponta do meu lápis aqui. Eu queria fazer um diminuto pontinho na fora de escala. Uma galáxia aqui é microscópica, se eu desenhar um universo desse tamanho, né? Então, esse aqui é um que... Agora, esse aqui está conectado em 8 universos desse lado de cá. Mas ele é o único universo ponte entre esses 3 e o grande sistema de cálculo. É nesse sentido que há um que quer dizer universo ponte, que é justamente o universo de origem de Jesus e de Maria Madalena. E, claro, o que nós vimos na palestra passada? Muito correndo, né? Primeiro nós fizemos uma análise da origem de Jesus, da sua natureza, e certamente também me lembro bem do envolvimento dele com a questão terrestre. E isso é que a gente vai tocar aqui, mas em termos de resumo mesmo. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que, como casais cósmicos, todas as criaturas humanas passam pelo mesmo processo. Não seria diferente para eles. Como seres evoluidíssimos, mas que de qualquer forma tiveram de algum dia uma experiência semelhante à que nós temos como humanos, como Ramnas, porque a criatura humana é cósmica, é universal, né? E essa palavra Ramnas é muito importante, ela significa semente, que a mais importante das revelações extraterrestres, e eu acredito, é que dizem que todos os universos existentes, dos inumeráveis já documentados, todos eles decorrem de casais. No fundo, casais, chama gêmeas, né? Criaturas que na sua concepção são um só ser, polarizados na vida da matéria, o masculino e o feminino, mas que depois se unem novamente, levando via androgenia, seguindo o caminho, que é esse caminho que nós costumamos representar por esse gráfico, né? Esse gráfico conta a grande trajetória de uma criatura humana, desde o princípio até o princípio. Por isso, alfa, ômega, no começo e o fim se confundem. Me lembro que nós transferimos para vocês a ideia de que nós não somos um pontinho que anda por um caminho. Nós somos o caminho em si. Na verdade, nós somos existências e não seres considerados em si mesmos, enclausurados. Absolutamente. Nós somos uma existência. Cada um de nós é, na verdade, esse fio que os ETs emprestam esse nome curioso de Édena. Édena, caminho ou realidade existencial do ser, né? Durante muito tempo, a criatura ou a consciência de si mesmo é pontual. Por isso que eu costumo representar aqui dentro, né, nesse gráfico, eu faço uma bolinha, né, assim, como se fosse uma cobra engolindo um sapo, né? Então, durante um tempo, a consciência da criatura realmente caminha por sua existência, ela é pontual. Mas chega a partir de um ponto, ela começa a se dissolver. Ela deixa de ter nódulos pontuais. Ela integra. A consciência passa a dominar todo o circuito de Édena. Nós deixamos de ser um ponto caminhante em nós mesmos e passamos a ser uma consciência única. Então, por exemplo, se nós, num determinado momento, como aqui na Terra, vamos supor que nós estamos aqui, né, nesse ponto, para lá é nosso passado, para cá é nosso futuro. À medida que esse centro de consciência aqui vai andando para cá, aqui continua o passado, lá é o futuro. Mas começa a acontecer um fenômeno interessante a partir desse ponto aqui, isso é quando inicia a curva do retorno evolutivo. É que essa bolinha, ela vai se expandindo, olha, ela vai tomando uma forma assim, ó. Em vez de simplesmente ela caminhar, ela vai acessando cada vez mais profundamente o seu próprio passado, assim também como o seu próprio futuro, e chega num momento, veja, quando essa consciência teria chegado aqui, ele na verdade chegou também em toda o circuito. Compreende esse conceito? Isso aqui é muito importante para nós entendermos como trabalham mestres, como trabalham extraterrestres avançados, para vocês perderem essa ideia de espaço-tempo e manifestação. Então veja, essa consciência aqui, que é um ser só,
Vamos chamar isso aqui de Ilian. Ilian é o nome da Edna, ligada a Jesus de Madalena. Tem outra expressão também, que eu costumo não usar, que é Iram, que também é própria dele. São dois mantras diferentes para falar da mesma coisa. Essa aqui, às vezes, tem a expressão Il na frente. Il, Ilian. Ou Iram, pronunciadas Iram. A primeira pessoa que eu vi falar de Iram como conjunto Jesus e Madalena, cósmicos, isto é, não pontual, independentemente de suas manifestações, foi uma italiana chamada Emília Cambria, há muito tempo, quando eu residi em Brasília, 1900, lá vai pedrada, né? E ela dirigia uma fraternidade branca de Micael, era o nome do núcleo ao qual ela se dedicava. Havia uma pessoa que era mentora do grupo, que morava no Rio de Janeiro, que eu não me lembro mais o nome dela, já é uma senhora de bastante idade, que já foi para o segundo andar. Então, Iram também é a mesma coisa do que Ilian. Essas são denominações cósmicas da Edna, desse casal Jesus e Madalena, né? Muita gente já se assusta até com o nome Madalena, né? Você vê como nós estamos com dificuldade de aceitar situações bem distintas, né? Madalena é uma sacerdotisa de uma tradição tântrica que vivia na Galileia com esse nome. E é justamente em função da relação dela com essa escola tântrica é que ela era recebida pela cultura popular como sendo uma prostituta. Porque, que nem hoje, se alguém falar em tantrismo aqui, meu Deus do céu, o Ocidente ainda se escandaliza, né? Mas, um dia, isso tudo vai mudar. Mas, veja por que esse gráfico aqui é importante para nós. Esse ser, que é contínuo, ele pode, isso aqui nós fizemos na nossa aula passada, ele pode se manifestar, veja aqui os nossos bonequinhos, pode se manifestar aqui, simultaneamente ele pode se manifestar aqui. Então você veja, são, entre aspas, encarnações simultâneas do mesmo ser, em momentos distintos. Como esse período aqui da curva, esse trecho mais ao fundo desse caminho, é justamente a época em que experimentamos a nossa manifestação no mundo da matéria. No longo caminho, nós temos esse trecho que é o nosso período na matéria. Nós temos um primeiro dia na matéria e temos também o último dos dias na matéria. Durante esse tempo aqui, uma boa parte dele, nós nos manifestamos como seres sexuados. Vamos dizer, esse trecho aqui. Antes nós somos hermafroditas, é a fase intraterrestre, e aqui depois nós somos andrógenos, voltamos a fundir as polaridades. Mas nesse período aqui, eu diria que é o período no fundo do poço. É quando nós precisamos tomar um embalo de consciência gigantesco para darmos conta de espalharmos a nossa consciência em torno de toda a linha de Edna. Nesse momento, a natureza, a perfeição da grande obra, cria uma força poderosíssima de evolução. Ela pega a criatura e divide ela ao meio. Olha só o que faz. A nossa linha de Edna sofre uma cisão, né? Nós podemos representar assim para facilitar o entendimento. Uma parte feminina, uma parte masculina. Se essa criatura, se esse ser humano aqui, se esse casal cósmico se manifestar num planeta, vamos desenhar o planeta aqui, nessa etapa de evolução, mesmo que ele já tenha a sua consciência completada, ou esteja muito mais adiante, se ele se manifestar num planeta cujo padrão vibratório está aqui, nesse momento existencial dele, o que acontece? A parte feminina vai tomar um corpo, a parte masculina vai tomar outro corpo. Quer dizer, na Terra, eles são almas gêmeas, né? Chama gêmeas, são um casal.
Não tem como um ser aqui, de repente, se manifestar andrógeno aqui na Terra. Por quê? Porque nós somos seres humanos ainda polarizados. Nós somos divididos, apartados. Nós somos amaianos. Essa palavra, amaianos, quer dizer divididos, apartados. É uma fase do nosso processo. Um dia, essas nossas contrapartes, que vão tendo experiências isoladas aqui, vão se reconhecendo, um dia se fundem num só corpo. O masculino volta para o corpo feminino e aí eles passam a ser andrógenos. São chamados pelos ETs de Daianos. Nunca mais se separam. Mas olha que interessante. Vamos supor que aqui esse ser esteja manifestado. Esse momento de consciência dele aqui. Ele pode ter uma manifestação aqui na Terra, mas ela será polarizada. Uma das partes pode ficar na Terra paralela, no astral da Terra, em Amala, e não descer na matéria. E o outro sim, material. A esmagadora maioria das situações é essa. Quase todos nós aqui, a nossa contraparte espiritual, ou masculina ou feminina, está no astral, enquanto o outro está na matéria. É nessa fase ali, terminando essa... exatamente, aí que ele adquire o oitavo corpo? É aí que ele adquire, o ser adquire o oitavo corpo? Tá? Bom, eu não sei que nomenclatura é essa que fala do oitavo corpo. Tem uns falando em oitavo chakra, nono chakra, décimo chakra. São todos desdobramentos dos mesmos 7. Daí ele passa aquele energia. Ele passa... O reino animal, por exemplo, ele tem 6 chakras. No reino humano, um dos chakras se desdobra. Por isso passa a ser 7. Você vê que o processo, na verdade, de desdobramento que algumas escolas iniciáticas estão ensinando, partem sempre dos mesmos 7. O que seria um oitavo corpo? Eu não conheço a escola que usa esse termo. Eu não conheço. Você passaria a ser energia, deixa de ser isso. Bom. Ser uma energia. Bom, isso dá para interpretar. Por exemplo, muitas pessoas falam da questão da ascensão, né? Ascensão, você tornar-se consciente em nível hiperfísico, em nível etérico. O que isso ocorre? Um alinhamento atômico-molecular que você mesmo produz. Você pode ter a invisibilidade ou pode simplesmente fazer a ascensão no plano da matéria. Você não precisa mais da relação com o mundo físico para continuar o seu processo. Você continua a evoluir e você só se manifesta na matéria por uma necessidade operativa. Você pode ter uma missão, realizar um trabalho, mas não mais como uma imposição evolutiva. Né? Ascensionar num determinado sistema planetário significa não depender mais da relação da matéria com esse planeta para continuar o seu processo. Então, por isso que o mestre pode ascensionar em Vênus, depois ascensiona na matéria da Terra, e significa um pleno domínio das condições reencarnatórias naquele sistema, de tal maneira que ele não precisa mais da relação com a matéria para prosseguir seu caminho. Ele cria uma âncora, um vínculo com o sistema, mas se livra do peso da relação com o mundo material. E, portanto, com o mundo social, cultural, científico, tecnológico, com todos esses entraves que nós, não ascensionados, temos. Viver na matéria de acordo com as leis vigentes no sistema social, cultural ou étnico onde nós estamos estabelecidos. Eles se desvinculam disso, né? Livram-se do espaço-tempo local. Isso é o conceito extraterrestre de ascensão. Volto a dizer, aproveitando um pouco a presença do Durval, não é isso? A perspectiva extraterrestre, o que ela é interessante, pelo menos para mim, é que ela não apresenta explicações de caráter místico, mas elucidam a visão mística. Né? Nós podemos continuar tendo a nossa perspectiva mística, esotérica, transcendente de todos os fenômenos, mas eles te colocam uma fundamentação cosmogônica que você se livra da crença. Você passa a saber e não mais acreditar, o que é bem diferente. Ok? Bom, outro elemento importante, né? Quando um dia o casal também teve o início da sua experiência na matéria. E onde é que aconteceu isso? A gente deu os nomes para vocês. Os ETs falam de um planeta chamado Iva.
né, de uma estrela chamada Tsi, que quer dizer terceira. Aqui vem no terceiro lugar, como a Terra, né? Terceira órbita, só que a Terra na verdade é a quarta, né? Numa galáxia cujo nome eu nunca lembro, a galáxia da onde Jesus veio, tem o nome de Marabadja, né? Marabadja. É um nome bem complicadinho. Marabadja. Marabadja. Essa aqui é a galáxia onde existe a estrela Tsi e no sistema solar da estrela Tsi existe o planeta Iva. Deve existir ainda, ou eu acho que não, sei lá, não tenho nenhuma noção disso. O fato é que essa criatura que hoje vive esse trabalho intenso em relação com a Terra, ele, como qualquer um de nós, ele teve origem num sistema, num planetinha Iva, de um Sol Tsi, de uma galáxia Marabadja. Como nós aqui estamos hoje numa galáxia chamada Lúcia, a nossa Via Láctea. Ninguém é originário da Terra, vocês sabem que a Terra ninguém é originário daqui. Mas todos nós nos originamos em algum mundo, alguma vez. Quer dizer, esse dia vivido pelo casal, esse primeiro dia aqui, todos nós também tivemos. Exatamente como ele teve. Ele um dia também se unificou, teve a vida íntra, todo esse processo, né? E um dia ele viu se separar as suas polaridades de manifestação. A partir então de um certo momento, começam a existir um homem e uma mulher, que vão se fundir lá para diante. Agora, esse ser avançou muito. Então, por isso que nesse gráfico aqui, nós construímos aqueles patamares, né? 1, patamar 2, 3, 4, patamar 5, patamar 6 e o 7, né? Que os ETs chamam de Vayalas ou idades, e que no esoterismo nós encontramos o nome plano, né? Os planos de evolução. A criatura, primeiro, ela inicia o seu processo aqui, vence toda essa etapa, passa para esse novo estágio aqui, ela vem mergulhando em direção à matéria. Depois, aqui nesse ponto muito especial da trajetória, ele dá um salto para esses 4 níveis de baixo, chamados níveis da forma. É quando o ser realmente começa a ter um caminho fortemente individualizado. Nesse segmento aqui, nós podemos dizer que aqui é um feixe de consciência. Meio que nós somos meio misturadas, as consciências todas, né? Nós começamos a uma individualização forte na nossa ébena a partir desse ponto aqui. Esse salto é muito importante. O ser sai das esferas superiores e mergulha numa relação com o espaço-tempo, né? Aí ele vai cumprir primeiro esse estágio aqui, né, que as pessoas conhecem como plano mental concreto, também chamado plano intelectivo. Esses nomes eu não gosto de nenhum deles, né? É o plano Dara dos extraterrestres. Daraha. Daraha quer dizer mundo infinito, é espaço sem fronteiras, né? Porque Daraha é um espaço onde todas as realidades, quaisquer que elas sejam, elas não têm forma. Portanto, planetas, sistemas solares, pessoas, o que seja aqui, são vibrações, né? Vocês, se quiserem mentalizar qualquer coisa para efeito de entendimento, vocês podem imaginar que aí nesse nível todos nós não passamos de um conglomerado vibratório, né, de pura energia desse plano, né? Aqui, por exemplo, naves feitas com material desse campo aqui viajam como fótons de luz, tão rápidas quanto o pensamento, porque é aqui que ocorre o fenômeno que nós chamamos de pensamento. Aqui nós criamos as formas de pensamento. Elas não dissolvem, elas não desaparecem, elas podem até ser duradouras, mas elas não constituem obstáculos para nada, né? São arquivos provisórios. Aqui, gente, é um grande, imenso vazio. Espaço temporal. Muito bem. Depois aqui a criatura é pura vibração, ela entra num mundo muito real e concreto. É essa faixa daqui, que chama-se Elai.
onde as criaturas são chamadas Elaianas, né? Elaianas, palavra bem parecida com Elohims, né? Aqui corresponde ao que nós chamamos do astral aqui na Terra, o mundo áurico. Aí sim, nesse plano já existe forma, estrutura, as pessoas têm esse aspecto que nós temos, o mundo se organiza de maneira muito semelhante ao que nós temos aqui, ou melhor, ao contrário. O nosso mundo físico se organiza de uma maneira muito semelhante à dimensão elaiana da realidade. Lá existem também cidades, planetas, cidades, infraestrutura de transporte, existem máquinas voadoras, etc, etc. Olha que coisa curiosa. Imagine uma máquina voadora de um povo elaiano. Quando ela acelera, a matéria elaiana não consegue acompanhar esse aceleramento. O que acontece? Ela se transforma em fótons de luz. Ó. Ela viaja pelo campo do pensamento. Seres que estejam a bordo de naves viajando a altíssimas velocidades, a velocidades superiores ao padrão vibratório de Elai, elas estão aqui nesse campo de Daraha. Portanto, elas podem frequentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, até mesmo muitas das nossas emoções, porque está no mesmo padrão vibratório. A gente jura que está tendo uma relação com eles dentro do nosso quarto. Na verdade, eles podem estar viajando a velocidades inconcebíveis. Não é curioso isso? Mas essa relação com o espaço-tempo é uma relação que não é muito legal na cabeça da gente. A gente tem dificuldade de aceitar isso. Mas o fato é que qualquer nave construída com matéria elaiana, ao se acelerar, viaja nesse hiperespaço superior. Da mesma forma, olha, uma nave construída aqui no 7, ao se acelerar, ela vai cair no nível 6. O nível 6 é muito semelhante ao 4. Vejam os pares, o 4, o 6 e o 4. Esse aqui é o chamado Fi-Ha. Quer dizer também mundo sem fronteiras. Aqui também não há impedimento para navegação. Aqui tudo que existe não passa de um aglomerado vibratório. Caleidoscópico, incrivelmente extraordinário na sua manifestação, mas aqui não existe obstáculos também. Por isso o extraterrestre viaja anos-luz por segundo. Naves físicas que se aceleram de tal maneira, levados pelos grandes meridianos de força do universo, e eles caem nessa faixa vibratória. Aqui não há impedimento. Viajam a velocidades muitas vezes superiores à da luz. Vocês imaginam a velocidade aqui. Aqui é do pensamento. É muitas vezes mais rápida do que as velocidades conquistadas no campo de Fi-Ha. Isso aqui o General Shaw chamava de hiperespaço. Isso aqui ele chamava de super-hiperespaço. Na época não existia a história de mega espaço. Agora, se vocês quiserem, vocês podem batizar de mega espaço, né? Esse gráfico, ele é um gráfico fundamental para o entendimento de muita coisa, né? Mas veja só, onde é que o casal lá está? Na aula passada nós mostramos que o casal, que nós conhecemos com esse nome, aqui na Terra, Jesus e Madalena, estão aqui, ó. Eles estão exatamente, são padrão vibratório puro, ó. Estão dando um salto para a parte de cima novamente. E eu lembro também, todos, não só os que fizeram aula comigo, mas aqueles que vieram à palestra passada, de que existem criaturas que não vêm até na matéria, que fazem a curva aqui, ó. Outros que fazem a curva aqui, outros aqui. Certamente vale o raciocínio para todos esses campos aqui. Como está muito risco, já não vamos colocar o resto. As criaturas humanas que fazem essa curva aqui, no ternário superior, desses 3 níveis superiores, são chamados anjos. Só que os ETs chamam com outro nome, Ablaóis. Ablaóis. Pois bem, olha que curioso. Mestre Jesus e Madalena vieram até a matéria, subiram, passaram a ser pura energia aqui, depois passaram a ter vida elaiana, subiram, voltaram a ser pura energia e agora estão dando esse salto. Esse salto aqui é uma iniciação, também conhecida como a última das iniciações, que ela é feita em 12 etapas. Né? Parece os 12 trabalhos de Hércules, eu me lembro que eu fiz essa referência também. O casal está exatamente realizando a 12ª e última etapa das 12 para dar esse salto aqui. Então, se vocês querem uma noção gráfica de o quanto andou esse casal do ponto de vista evolutivo, né, vocês descobrem ele aqui. Nós estamos aonde? Nós estamos aqui, ó.
Nós estamos começando a fazer a curva, começando a nos interessar por vidas passadas. Já entendemos mais ou menos a lei de que o que determina a qualidade do nosso futuro é o nosso presente. Estamos já com mais potência e capacidade para construirmos o nosso futuro, e cada vez mais remota tem sido a nossa lembrança. O trabalho que eu faço, o que é? É um trabalho de ajudar também as pessoas a irem muito para trás. Vocês estudaram comigo a história da Terra de um tempo em que a Terra não estava nem no sistema solar. Isso tudo é voltar. É você espalhar a sua consciência por Éden. Olha como isso também se parece com Éden. Olha aqui. Éden. O jardim do Éden. Os yogis não conseguem a chamada comunhão existencial no processo de meditação. Quando eles se fundem com a unidade, perde como que temporariamente a ideia de uma consciência pontual, localizada, e passam a interagir com tudo. Esse não é um estado nirvânico? O que é esse estado nirvânico? É uma espécie de visitinha rápida à sua própria existência. É quando por alguns instantes ele experimenta a máxima expansão dentro da sua existência. Ele funde vidas, ele avança no futuro e ele comunga. Por que ele comunga? Porque se ele vem visitar as suas dimensões vibratórias muito elevadas, nesse trecho aqui, gente, a minha Édena, a sua, as nossas Édenas estão fortemente fundidas com todos os outros reinos. Aqui é uma espécie de feixe de consciências que só vai se bifurcando à medida que vai descendo. Então, se uma criatura leva sua consciência para cá, ele começa a se fundir com tudo que há. Se ele fosse até aqui, ele readquiria a consciência de unidade. Compreendendo? Esse gráfico não é bom para a gente entender as coisas? São recursos visuais que permitem a gente sacar coisa que, do ponto de vista místico, fica complicado para entender. Porque eu já vi palestras sobre anjos. Vamos falar uma palestra sobre anjo. Anjo número 1, nome dele. É bom para boa sorte, para isso. Mas quem é esse fulano? Por que ele tem a ver com boa sorte? Ninguém tem explicação. Não tem porquê. Porque a cosmogonia cristã original foi inteiramente perdida quando não deturpada. O que se ensinou no passado sobre a estrutura e organização dos processos evolutivos foi totalmente perdido no cristianismo que depois vem se consolidar historicamente. As escolas iniciáticas esotéricas que foram criadas para guardar esse conhecimento também esqueceram. Tornaram tão simbólico e tão restritas essas informações que depois os que foram ficando, tinham um monte de símbolo ritual na mão e não sabiam o que significava aquilo. Então começaram a reinterpretar. Na medida que tentavam, obtinham um apoio hiperfísico, espiritual para realizar isso. Agora os ETs meio que estão aqui voltando para dizer, pessoal, esquece tudo isso aí, vamos começar de novo, porque vocês não entenderam mais nada. Os símbolos estão perdidos, as histórias estão mal contadas, e a coisa ficou assim. Aí com relação, você falou que ele equivale aos planos, né? Também é ensinado que cada plano é um planeta que rege e tal. Aí tem a ver? Tem a ver. Só que aqui fica difícil já explicar isso para você. Uma criatura humana, eu não costumo também representar assim, uma bolinha aqui em cima, né? Que é a criatura propriamente dita. É a mônada, que os ETs representam pela letra H. Positiva e negativa. Tem 3 corpos superiores, articulados um com o outro. Depois uma articulaçãozinha muito importante, com os 3 corpos, ou os 4 corpos ditos inferiores. Cada corpo desse é um sistema sensório adequado para um desses planos. Então, esse primeiro aqui é adequado para as percepções nesse nível aqui. Corresponde a um chakra. Você vê, cada um deles é um chakra. Esse aqui corresponde ao 2, ao plano 2. Esse aqui existe no plano 3. Esse aqui existe no plano 4. Esse no 5, esse no 6 e esse aqui na matéria. Esse aqui é o nosso corpo físico, que os ETs chamam de Ji-Dan. Dan quer dizer que morre, que não é perene.
Por isso aqui estão os corpos. Aomzai, Bizai, Kalazai. Kalazai. Zai quer dizer imorredouro, permanente, que se transmuta continuadamente, mas não se dissolve. Né? São corpos permanentes, eles estão nesses 3 níveis isso aqui. Por isso que a teosofia chama isso aqui de ternário superior. Né? Outros chamam eu superior. Né? A centelha, o H, com seus corpos superiores, chamado de, outros chamam isso aqui de alma. Ou isso aqui tudo chamam de espírito, isso aqui chamam de personalidade. Outros chamam isso aqui de físico, daqui para cima se chama alma e daqui para lá de espírito. As escolas põem as fronteiras onde quiser, não interessa. O nome é a questão de como você aglutina isso aqui, é bobagem. Outro fala corpo, mente e espírito, não é? Resume tudo, mesma coisa. O corpo vivo inclui o etérico. Né? O corpo, a mente viria a parte emocional e intelectiva. Mente. Espírito. Daí para diante é espírito. É uma questão de classificação. Se vocês quiserem inventar mais uma, também pode. Não tem qualquer problema. Né? Então veja lá. Aqui são os corpos respectivos. Então esse plano chama Aom, o corpo Aomzai. Esse aqui é o Bi, chama Bizai o corpo. Aqui é o Kala, Kalazai. Aqui é o Dara. O Daradan lá, o Daraha. Esse plano sem fronteiras, né? O chamado super hiperespaço. Aí nós temos um corpo que é o Daradan, que a teosofia chama de corpo intelectivo, ou mental concreto, corpo da inteligência, das percepções lógicas, da criatividade também, inclusive, embora a criatividade também exista muito aqui. Daradan, aqui chama-se Elaidan, o famoso corpo astral. Corpo emocional, o corpo áurico. Aqui é o corpo etérico, bioplástico, duplo etérico, ou corpo eletrônico, ou corpo, sei lá, psicotrônico, chame o que vocês quiserem. Aqui ele chama-se F-H-I, Fidan. Esse é o corpo danificado. Esse corpo foi danificado. Aqui está todo o nosso problema. Né? Aqui é o corpo pepino, né? Alguns chamam de abacaxi. Nem serve. Esse é o corpo problemático, porque ele é o corpo tradutor de tudo que vem daqui para cima e tudo que vem da pessoa mesmo, quer dizer, do ser para baixo. Se esse aqui falar abobrinha, passa por aqui e vira chuchu. Né? Quer dizer, há uma deformação da informação vindo daqui. Por isso todas as tradições insistem muito. Gente, contacte o seu eu superior. Vai em busca do seu, o que é que eles estão estimulando. Para que você restabeleça essa relação aqui, porque esse corpo foi corrigido. O mestre mesmo já deu um ok, libera. Veio pessoalmente provar isso. Nasceu na matéria da Terra, feita com todas as circunstâncias e dificuldades relativas ao mundo da matéria, e ascensionou. O que é ascensionar? É trazer a luz interna até o plano da matéria, para o ordenamento dos campos nesse nível, os campos biológicos, eletromagnéticos, químicos, bioquímicos, físicos, atômico-moleculares, espaços temporais, tudo nesse nível aqui. Com esse ordenamento, quem é que faz o ordenamento? O ser mesmo. Se ele fez essa luz vir pura de cima até embaixo e levar a informação de baixo pura até em cima, o que ele está testando? O nosso carburador, ou seja, isso aqui. Né? Carburador não, aí faz a mistura, né? O nosso tradutor seria uma espécie de nosso cérebro. Então esse, ele liberou, tá ok. Aí ele falou para todo mundo e ninguém entendeu. Olha, eu consegui, agora todo mundo consegue. Não foi isso que ele disse? Se eu fizesse, eu consegui, todo mundo consegue. É esse o check-up que o mestre veio fazer. Na verdade, os mestres, depois que os avatares começaram a nascer na Terra e batalhar os processos de ascensão em corpo terrestre, porque teve mestre, gente que veio aqui com o seu corpo original, bonitinho, em naves e tal, esse não se misturou com a Terra. Esses mestres não, disse, eu vou lá no barco, né? Foi mesmo, entrou em corpos defeituosos,
com herança kármica, com toda a craqueira que todos nós ganhamos quando nascemos, né? Com as toxinas, com a alimentação da época, com as condições de vida da época, com o problema material da época. Imagina, Jesus podia ter nascido num lugar mais interessante, né? Aqui na América tinha as culturas pré-colombianas, tá ao máximo, né? 2.000 anos atrás. Aqui florescia uma civilização maravilhosa, ele foi nascer lá. No fim do mundo, para dizer outra coisa, né? Realmente na Galiléia, onde estava tudo por fazer, né? Você já sabe que o Oriente Médio é um ponto de grande resistência da problemática humana na Terra, né? Por causa da história da Terra. Mas isso é outro capítulo que tem a ver com a missão de Jesus. Então, ele também veio com um corpo viciado, porque o nosso corpo, embora corrigido, nós continuamos a não prestar atenção às mensagens que vêm daqui. Vem alguma coisa lá de cima, você fala, não, isso não. Não, deve ser sonho. Não, é imaginação minha. Né? Ninguém aceita os processos de comunicação interna. Acho que deve ser tão difícil e complicado que ninguém consegue. Então ele também não consegue. Com isso ele se livra da responsabilidade da grande mensagem que vem aqui, que é a iluminação da gente mesmo, porque nós somos isso. Esse ser aqui é que está crescendo. Isso aqui tudo é roupa, é vestuário, é a manifestação dessa criatura nesses planos existenciais para ele poder chegar na matéria. Ele tem que conhecer a estrutura inteira. Até o quê? Qual é a finalidade desse grande mergulho? Essa criatura aqui vai descobrir qual o 1% que ele tem diferente de todas as demais criaturas. Porque todas as expressões de consciência, no reino humano ou em qualquer reino, tem alguma coisa, que seja 1%, isso aqui é brincadeira mesmo. Alguma coisa inédita, que jamais em nenhuma outra criatura se organizou, se manifestou. O grande objetivo é descobrir, e cada um descobrir o que ele tem de contribuição diferencial para a grande obra. Porque um dia, essa criatura vai evoluir, vai chegar aqui, ó. Aqui, a divindade de novo. Diga. A ligação do estágio 6 do 4, que foi falado anteriormente. O 6 do 4? 4. Aí ali vai ali para aquele quadro lá. Aqui. Existe alguma informação do 4? Alguma ligação? Não, o 4 é legal. O 4 ele não apresenta problema. Aqui no meio deles nós temos o Elaidan, que é o corpo emocional. Um grande bagunceiro, porque veja bem, como as informações chegam deturpadas a ele, as nossas emoções são um turbilhonamento sem fim, que prejudica o nosso nível intelectivo, da razão, da consciência, da lógica, né? Que iluminado lá por cima, leva a confusão para o emocional para chegar no corpo físico, acaba inclusive levando doenças para cá, deformações que são tumultuações nesses níveis aqui. Por isso os pacientes falam, não existe doença, né? Na verdade, enquanto nós usarmos esse corpo de uma maneira indevida, né, nós vamos continuar doentes, porque a doença é apenas a expressão física de uma confusão estabelecida nesses dois níveis, ou eventualmente nesse também, né? Essa aqui é a questão. Curando aqui em cima, você pega uma técnica de Monsen Fronteira, de Reiki, de florais, de todas essas tradições que trabalham com energia. Onde é que eles atuam? Eles atuam nesse nível aqui, gente, para corrigir, assim como as máquinas de radiônica, psicotrônica trabalham aqui, né? O Monsen Fronteira, Reiki trabalham nesse nível de luz, nível bastante evoluído aqui, e alguma coisa aqui também. Ele corrige deformações aqui, restabelece o equilíbrio original, para que isso equilibrado consiga resolver a pendência que está aqui no material expressa. O que acontece no material é apenas um alôzinho que a criatura está dando e fala, tem problema nos níveis de cima. Sintoma. Né? E o estado etéreo, ele está aqui. No nível 7. Esse é o etéreo. Tem outros nomes para ele, é o corpo bioplástico, duplo etérico, corpo eletrônico. Os parapsicólogos é que chamam de corpo eletrônico, né? E inclusive, olha, gente, tem uma manifestação muito curiosa. Você sabe que esse corpo físico aqui pode se esconder nesse corpo etérico aqui, criando uma imagem que, embora não deixe de ser física, ele é um ordenamento atômico que faz a pessoa ser invisível. Os ETs sabem fazer esse estado.
Por isso que eu costumo desenhar isso aqui também, né, como uma antena, né, uma antena de rádio, ao contrário, né? Eu faço assim, a antena, uma não entra dentro da outra, né? Esse aqui é o pontinho, é a antena mais fininha. Aqui a parte de cima não interessa. Então o ser, se ele recolhe o que está na matéria, depois ele pode recolher dentro dessa parte de cima o que está aqui no etéreo, pode recolher tudo dentro do astral, pode recolher o astral na parte de cima, né? Quando a gente recolhe uma antena de cabeça para baixo. Pois os nossos amigos do espaço sabem, justamente porque eles não acreditam que tem esse defeito, nós acreditamos, embora não temos, né? Eles podem perfeitamente esconder o físico aqui dentro provisoriamente, eles se tornam totalmente transparentes. Eles não podem atravessar paredes, mas eles se tornam totalmente invisíveis. Há muitas criaturas, existem inúmeras criaturas que estão vivendo dessa forma aqui. Eu acredito que os grupos incas e várias outras nações que existiram no tempo de Atlântida, grupos isolados, conseguiram dominar totalmente essa tecnologia. Talvez por isso as pessoas possam desaparecer, viver numa dimensão paralela que não é o astral. É uma dimensão intermediária físico com eletrônico, que é apenas um ordenamento molecular transitório, é uma espécie de uma ascensão provisória, né? Uma ascensão provisória, não é uma ascensão definitiva. Existe isso também. Bom, gente, que resumo mais que é importante a gente fazer? Vocês lembram, isso eu não vou resumir, porque o material é muito extenso, como é que Jesus vem lentamente se comprometendo com a história da Terra. Eu apenas vou dar pinceladas para vocês resgatarem a informação. Vocês, então, já viram que a natureza desse casal, né, tem a mesma natureza de qualquer um de nós. Terá, portanto, o mesmo destino, porque um dia nós estaremos aqui diante das 12 iniciações transcendentes para darmos um salto para cá. Aí nós vamos conviver com os anjos, os Ablaores, né? Quando a gente dá um salto para cá, a gente passa a se chamar Orianes. Depois a gente vem, depois da fase Oriane, a gente vem para cá, não me lembro de qual o nome para aqui, depois vem para cá de novo. Estamos nas últimas etapas. Ao vencermos isso aqui, a nossa consciência já é única, gente. Nós podemos ter várias manifestações em qualquer lugar, simultâneas, concomitantes, não importa. Podemos ter, inclusive, no mesmo mundo, uma dupla manifestação. Um vive na Europa, o outro na África. E, eventualmente, pode até se conhecer. São a mesma pessoa, encarnada em expressões distintas, mas é o mesmo ser. Você vê como nós estamos limitados, né? A gente hoje mal tem consciência de estarmos um. Você imagina estar em dois, né? Mas isso aqui virá, ao longo da era de Aquário, será muito comum isso aqui. Por quê? Alguém consegue se lembrar por que isso vai ser? Lembra que eu falei que a morte inconsciente desaparece? Então, a Babi, antes de passar para o segundo andar, ela vai encomendar o próximo corpo dela para um casal e ela vai estar viva durante o processo. Vai nascer uma criança que é a Babizinha. E a Babizinha vai, portanto, vai viver na mesma época que a Babi adulta. Você pode até cuidar do seu corpo. Veja, você vai estar distribuindo sua consciência em dois seres. Vai chegar uma hora, você fala, bom, chega da Babi adulta, ela já está com uma série de defeitos, dói aqui, dói lá. Então o que ela faz? Ela sai do corpo físico velho e assume inteiramente apenas o corpo físico novo. Houve morte? Não. Supera a necessidade dessa infraestrutura gigantesca que existe no astral da Terra para cuidar de um bando de gente que nasce, chega lá, né? Que não sabe nem o que aconteceu com ele. Você já viu os outros? Já. Quem não viu aqui? Você já viu os outros? Não perca esse filme. Não perca. Eu fui lá com a Eliana assistir esse filme, nós amamos o filme. Porque eles não vão contar, né? Estraga, não dá para contar. Se a gente contar, é que nem o Sexto Sentido, Ghost, não pode contar, né? Não pode contar. É da mesma tônica. Vocês vão ver que história bacana, mas ali você tem que sair chorando de tristeza, porque aquilo ali, gente, é a realidade da humanidade. Se você pegar a humanidade inteirinha, olha, quantos espíritos hoje estão na vibração da Terra, prisioneiros ao processo terrestre? Mais ou menos, terrestre mesmo, da ordem de 21, 22 bilhões.
somado com os extras, o pessoal que está estagiando, mas que não evolui aqui, está ligado ao seu sistema original, nós temos uns 24 bilhões de criaturas, né? As Nações Unidas dizem que mais ou menos 6,5 estão encarnados. Olha quanta gente está do outro lado. Gente, a quantidade de gente desse lado aqui, consciente, eu não tenho dado não, mas deve ser ridiculamente baixo. Eu acho que esse 5% desse pessoal aqui é consciente do outro lado é muito. A maior parte dessas pessoas aqui ainda estão prisioneiras de sua estrutura de consciência vinculada a padrões ideológicos, quaisquer, inclusive filosóficos ou religiosos. O cara morre, desencarna e lá ele continua católico, continua budista, continua isso, continua aquilo. Quer dizer, ou então ele continua comunista, convicto, graças a Deus. O outro é o que é, sei lá, o outro eu sou ateu até a morte, né? E se tiver outra vida eu também continuo ateu, né? O cara é assim. Então, 5% se livram de todos esses condicionamentos. Tem gente, para vocês terem a ideia, que continua lá com as vinculações de ordem étnica. Cara racista do outro lado, vocês não acreditam? É o cúmulo do absurdo. Mas é assim que acontece, gente. É assim, né? Por isso que aqui nessa terra paralela, onde nós somos cuidados, né, tem aquela faixa vibratória que foi reservada exatamente para, como é que elas chamam? Não é carabas. Eu sei que as instalações chamam carasas, né? As cidades espirituais dos espíritas. É o chamado plano espiritual também. É uma faixa vibratória do planeta Amala, que é um planeta concomitante da Terra, é o astral da Terra, ou o corpo astral da Terra, o corpo elaiano do planeta Terra. Aqui, hoje em dia, deve estar uma espécie de... estão destruindo as cidades espirituais e fazendo grandes barracões, porque a infraestrutura de apoio está sendo retirada. Quem quer saber mais disso, vide a fita que a gente fez uma palestra sobre o que está havendo de mudança nos processos de morte e renascimento a partir de agora. Porque essas instalações de apoio estão sendo desmontadas. Na era de Capricórnio, que vem depois da era de Aquário, acaba definitivamente essa história, gente. Nós construiremos cidades físicas e no mesmo lugar construiremos as cidades astrais, isto é, as cidades áuricas, ou cidades no mundo de Amala, que é concomitante, paralelo. Pois bem, nós vamos ter lugares na cidade onde você vai passar, isso já na era de Capricórnio vai ser possível. Você passa por aquele lugar, o seu corpo físico vira um registro paraeletrônico e você sai pela outra porta, já na outra cidade. Isso a ficção científica já antecipa, né? Já antecipa. Um brasileiro chamado Antônio foi sequestrado por um OVNI 11 vezes, a história dele é conhecida, já veio contar aqui em Curitiba. Ele disse que foi para uma cidade onde todos eram pequenininhos assim, não sei que sistema aí. Aí ele viu lá uma casinha, assim, que era um elevador. Só que não era um elevador nem para baixo, nem para cima. Passava-se ali, ficava-se o registro eletrônico. Por quê? O que acontece? Olha, o ser passa para o invisível, né? Uma condição vibratória intermediária aqui. Ele não precisa, o físico fica guardado num disquete, né? Vamos dizer assim. O sujeito, quando ele sai pela outra porta, que cidade que ele vê? A cidade hiperfísica. Ele sai direto na cidade elaiana. Faz o que tem que fazer ali, o corpo dele está no registro eletrônico. Quando ele volta pela mesma portinha, digita a senha dele, o corpo dele vai embora. Você fala logo em Aquário? Não pode digitar a senha errada. Você fala logo em Capricórnio, mas daqui a 4.000 anos. Ainda temos aí 2.160 anos de era de Aquário e mais outro tanto, né, até o final da era de Capricórnio. Isso passa rápido. Aquário vai ter esses desdobramentos que você falou. Vai ter também andrógenos já? Não. Aqui na era de Aquário começamos a dominar inteiramente como é que eu chamo? O descobrir da contraparte. Não nos enganaremos. Aquele meu amigo que toda semana acha uma gêmea dele. Então, isso não vai acontecer mais, né? O sujeito vai ter discernimento espiritual para compreender isso. Então ele vai ter consciência quando ele está estabelecendo uma relação com uma pessoa com quem ele tem afinidade.
e com a pessoa que é ele mesmo, é a contraparte espiritual dele. São situações completamente distintas. Uma vai se dar muito na Terra e vai continuar acontecendo, que é por afinidade, quando você vai ter uma vida relativamente normal. Mas se você quer se dedicar a uma missão de serviço, está preparado para isso? Aí você encontra a sua contraparte. Porque o encontro de contrapartes, gente, a polarização desaparece. Onde é que o ser, para progredir, tem que polarizar? Na obra. O casal passa a ser o feminino e a realização dele, o masculino. Porque o masculino é sempre algo que sai do feminino, extrapola, vai fora. É o efêmero, o transitório, que depois recolhe dentro dele. Compreendem isso? Por isso, gente, casais de chama gêmea, quando se encontram na Terra, é para realizar missões espirituais de relevância. Porque senão se anulam, né? A tendência ainda nesse plano, no nível que nós estamos de consciência, é muito mais se anular. Ficariam muito sem uma para quê? Para o quê? Para que um casal gêmeo se encontraria? Comprar um apartamento à prestação no BNH, manter carro novo, seguro, fazer turismo na Disneylândia? Isso não, gente. Isso é a vida para nós kármicos, comuns dos mortais, né? Agora você vê aquele casal lá, a Property, encontrou a contraparte espiritual dela? Como é que ela chamava? É próprio, mas o nome dele, ele passou a se chamar Mestre Lanel, Mestre Lanel. Ele encontrou ele na matéria, o reconheceu. Ela, inclusive, demorou um pouco mais a reconhecer ele, né? Que normalmente é bastante raro. A mulher normalmente reconhece primeiro do que o homem. Então, assim, ele tinha muitos quilômetros, né? Ela ficou trabalhando, está aí até hoje, né? E ele já se mandou para outro plano. Mas por quê? Se encontraram com que finalidade? Montar uma obra gigantesca, né? Para ver se tiravam os americanos do atraso que estavam, né? O problema sempre é a consolidação, virou uma religião, né? E não tem quem lute isso mais. Tudo é assim, aqui na Terra a tendência a virar religião. Gente, se eu bobear, eu tenho uma igreja. Não posso. Isso é um trabalho, sabe? Vai ficar rico. Vai ficar rico, né? Puxa vida, né? Pois é. Então isso não pode se transformar em objeto de crença, mas de entendimento. É daí que eu curto muito os nossos amigos do espaço, porque com eles não tem essa história. Bom, vocês já encontraram a natureza de Jesus. Muito bem. O envolvimento dele. Vocês vão achar muito legal o lance do retorno dele. É muito interessante. Por quê? Vocês vão entender legal. O envolvimento dele. Primeira etapa, só para ver quem lembra. Esse casal, diante da necessidade de fazer a 12ª iniciação dele, para ele dar esse salto, né? Ele resolve ir. A gente não sabe como ele resolveu isso, né? Talvez vocês me perguntarem isso, eu vou dizer que não sei, porque eu não sei mesmo. O fato é que eles resolvem ir para um universo que não era o deles, né? A gente fez aquele desenho todo aqui. Eles saíram do universo dele, de Aonki, e foram para o universo vizinho, né? Daqueles 3 conectados. Tá? Eles foram para esse universo vizinho aqui, chamado Mariana, que é onde nós estamos. Lá dentro desse universo inteiro, no mundo físico desse universo, na dimensão física, ele procurou uma galáxia lá, chamada Lúcia, que é a nossa Via Láctea. Por que ele foi parar lá, nós não sabemos. O fato é que ele escolheu esse lugar para iniciar o processo dele. Conta o poema que explica esse negócio, que ele não sabe ainda qual é a missão dele quando ele vai lá. Ele não faz a mínima ideia. Ele é um ser que vai atrair, você veja, a una consciência, né, vendo a disponibilidade dele para o salto de consciência, vai mandar o abacaxi embrulhado de presente, com gingobel, tudo para eles. Bom, você quer se iniciar a 12ª etapa? Me aguarde. Ele foi aguardar lá, né, nesse lugar aqui. E dentro da galáxia de Lúcia, ele escolheu um dos mais lindos sistemas solares que existe na nossa Via Láctea. Sistema solar maravilhoso, chamado Aridon, que a nossa astronomia chama de Sirius. Sirius A, B e tem a C também, né? São 3 estrelas com uma pancada de planetas. Ele escolheu um dos planetinhas para ficar, para se manifestar.
planeta chamado Nada, vizinho de um outro colosso, sede de um grande império, vocês já sabem disso, chamado Avis. Né? Olha onde ele foi parar, lá nas terras de Mercanada, né? Foi para lá. E, logicamente, no início, ele meio que não tinha o que fazer, né? Começou a se inteirar com o ser evoluído que era. Ele teve uma recepção calorosa aqui, porque um ser de luz, gente, em lugares onde existem seres iluminados, seres muito avançados, são reconhecidos e respeitados naturalmente. Aqui ele estabeleceu, quando ele se projeta aqui em Nada, a sua linha existencial, Ilian, ou Iramo, passa a se chamar Itzapomab e Madila Su. Por quê? Porque lá eles ainda são muito evoluídos, mas são amaianos, seres sexuados. Veja aonde que ele foi encostar, amarrar o burrico dele. Num planeta muito avançado, realmente, mas os seres ainda são como nós, amaianos, portanto sexuados. Ao se projetar lá, ele não pode se projetar como um andrógeno, bem que ele poderia, porque ó, ele já passou pela fase andrógena. Ele já está na iminência de um salto para angélico, ele está quase um Oriane. Né? Quase um Oriane. Falta a 12ª etapa para ele saltar para esse nível aqui. Ele vai ser um semideus daqui para diante, gente, até que vai chegar aqui e pode se tornar o centro de um novo universo. Ele pode dar origem a um novo universo completo como esse daqui. Bom, ele vai dar esse salto, escolheu isso aqui para começar. Chegou lá, não tinha o que fazer, muito bem, projetou-se conforme as regras de lá. Itzomab e Madila Su. Essas são as polaridades dele, a polaridade masculina, a polaridade feminina. E lá ele espera os acontecimentos. O primeiro grande lance, só para resumir. Então, primeira coisa, planeta Nada. 12ª iniciação. Qual que era o nome da Terra antes de vir com vocês? Nessa época? Nessa época, a Terra chamava-se... ainda não se chamava Chão, ela se chamava Atmahasa ainda. Ela já estava no sistema solar. Mas Jesus ainda não sabia dela ainda. Nessa altura do campeonato ele ainda não sabia dela. Né? Ele veio saber disso mais tarde. Bom, então primeira etapa, ele vai para Nada e se polariza, então masculino e feminino. Espera a missão. Segundo momento interessante, grande confusão ali no planeta vizinho, em Avis. Avis, sede de um império enorme, e que havia reunido todos os soldados, que eram pessoas modificadas geneticamente, para retirar Fraiki, exatamente, para retirar a chave guerreira dessa gente, uma vez que o império estava pacificado. Ao reunirem todos os soldados nesse lugar, os soldados, por alguma razão, começam a discutir a ideia de retirar Fraiki. Começaram a questionar a ideia de ter a chave guerreira. Aquilo de repente voltou, meio que acionou, né, os brios deles de soldados, eles são chamados carapas. Carapas quer dizer soldados, guerreiros, lutadores, conquistadores. Os carapas não gostaram da situação, eles eram respeitados como carapas, eles tinham uma dignidade própria. Sabe aqueles caras que carregam um emblema bonito, né? Respeitaram todo o grande sistema que é sediado em Avis. Começaram a questionar isso. O que foi que eles fizeram? A coisa foi se complicando tanto e Avis pegou, aqui eu vou desenhar grande, ó. Aqui está Avis, grande planetão, sede, Avis. Ele tinha 1, 2, 3, 4, ele tinha 5 luas. Uma lua era bem grandinha. Olha ela aqui, ó. Essa lua, o Avis chegou, reuniu a alta patota lá e falou: vamos pegar os capas do império inteirinho e vamos trazer tudo de disco voador para cá. Vieram todos para cá, montaram laboratórios aqui nesse satélite, tudo para tirar a chave guerreira Fraiki. Isso aqui justamente foi chamado de Atmahas. Esse nome estranho, Atmahas, quer dizer aquilo que será, ou que foi, ou que é, arrancado pela raiz. Tirar Fraiki pela raiz, né? Era um projeto genético, biológico, né? Tá na cara.
além de outros níveis de abrangência, eles queriam desaparecer com o negócio. Mas os capas não gostaram, né? Pegaram, reuniram a turma deles aqui, fizeram um grande conclave de bruxos, criaram uma entidade para governar eles. Vamos representar essa entidade por um triângulo. Essa entidade, todo mundo sabe, chama-se Gib de Baba Ó. Gib de Baba Ó. A vice, olhando aquilo, não gostou, porque os Caapas criaram um governo próprio, independente, para começar aqui nesse satélite, isso aqui girava em volta de Aviso, criar nesse satélite uma sede de um novo império guerreiro conquistador. Imagina a confusão ali, do lado da sede de um gigantesco império pacífico, eles resolveram começar a guerra. É aí que Jesus começa a se preocupar com o negócio. Porque ele começou a ser consultado, ou mesmo devia ser um grande palpiteiro, e ele resolveu então dar palpite nessa história aqui. E as coisas realmente não estavam bem. Porque vocês veem, gente, que polarização violenta. É como se você tivesse aqui todas as conquistas mais sagradas de um império gigantesco, que é a paz, a harmonia, a abundância, um império generoso com todo mundo. Eles criaram uma das maiores sociedades interplanetárias da nossa galáxia. Tem há 15 anos visitando a Terra, que é torto direito, tem naves muito bonitas, e tem base aqui na Terra, no Polo Norte. Aqui eles são chamados por outras correntes de... como é que é? Almarãs. Pois é. Esse grupo cria essa entidade, a Avis não gosta desse negócio, Jesus começa a dar palpite nessa situação, e aí o que acontece, gente? A bruxaria de Avis captura o Gib de Baba Ó no silêncio da noite e modifica esse ser. Vai lá no circuito eletrônico dele, porque isso aqui é um ser artificial, né? Ele só tem esses corpos aqui, ó. Danadan, Elaidan, Fidan, Shidan. Ele não tem isso daqui, né? Esses corpos, ao existirem independentemente, criam naturalmente essa conexão, mas não tem isso daqui. Essa parte de cima, quem é essa parte de cima para ele? É o conjunto dos magos que criaram a entidade, né? Então, esse corpo superior aqui deles, né, é o conjunto dos magos que formaram esse ente. É assim que eles criam os governantes deles, né? São um sistema de civilização Yang. A Avis captura Gib de Baba Ó e modifica para que o Gib de Baba Ó comece a influenciar os Caapas para eles desistirem daquela ideia. A ideia era levar luz, portador da luz. É aí que nasce o famosíssimo Lúcifer, né? Aquele que levará a luz do entendimento, da paz, ao coração dos Caapas, dos guerreiros. Só que um camaradinha líder aqui, que havia sido o camarada que liderou o processo aqui de criação do livro de Baba Ó, sacou que os magos de Avis haviam modificado o Gib de Baba Ó. Ele reúne os bruxos e tenta destruir o Gib de Baba Ó. Não consegue. Eu brinco dizendo que o pessoal de Avis mudou a senha do Gib de Baba Ó e os caras não acessavam mais o dito cujo. O que fizeram? Prenderam ele, e aí esse maluco aqui, esse líder, chamado Baob Koro, na Terra ele chama outro nome, ele chama de Kumo. Baob Koro chega e fala assim: quem é agora o portador da luz? Coisa nenhuma. Eu sou o portador da luz. Eu sou o Lúcifer. Esse é o Lúcifer conhecido na Terra, né? O responsável pelas atividades luciferinas. Ele é que é o responsável pela grande confusão guerreira no mundo, né? Então você vê, existe um Gib de Baba Ó chamado Lúcifer verdadeiro, que é instrumento de manipulação de Avis em relação aos Caapas. E o Baob Koro é o líder guerreiro que quer transformar Atma-Raça na sede de um império belicoso, conquistador, e que fez tudo, que ia fazer tudo de ruim que esse aqui fez no passado. Essa turma aqui, gente, chegava no planeta pacífico, desarmado, acabava com todo mundo. A turma era brava mesmo, era tipo pirataria mesmo, daquelas que a gente só vê em filme científico. Sabe esses caras que chegam no filme científico, esse filme aí chamado... Como é que é? Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, aquelas naves assim, sabe?
ferreira preta, umas árvores, uns urubu, com aquelas cara mais biológica do que gente, né? Pois é, bem aquilo mesmo. Vocês pensam que a ficção não pensa? Não tem visão, pelo menos no meu entender. Eles captam elementos do futuro e vêm trazendo, ou do passado, vêm contando a história da Terra. Galáctica, eu acho um filme incrível, porque tem lá a história da migração de um povo gigantesco em busca da Terra. Essa é a história dos Omaras, a maior parte de nós somos Omaras. Bom, olha lá. O que aconteceu? Esse povo coitado ficou enjaulado. Baal de couro falou, eu sou o máximo, daqui para diante quem leva a luz sou eu. Ele se declara o Lúcifer. Esse aqui é conhecido na Terra, esse aqui é desconhecido. Bom, aí o Baal de couro chega perto dele um sujeito chamado Abezon Roy. Ele chega lá e diz, tio Babá, é o seguinte, eu até concordo com você que esse negócio de tirar a chave guerreira pode até ser perigoso. Depois, pra quê, né? Afinal de contas, isso não deixa de ser uma conquista nossa. O império é pacífico graças talvez à nossa existência, ainda que simbólica e tal. Eu concordo em ficar com o Franquinho, mas essa sua ideia maluca de criar um novo império guerreiro aqui a partir daqui, isso eu não concordo não. Aí ele vira para lá e dá uma de presidente Bush. Quem não concorda comigo é meu inimigo. Né? Como você falou aí que eles eram orgulhosos, eles não iam querer tirar o coisa. Exatamente. Mas você viu que tinha um cara decente ali no meio? Esse aqui apenas não queria tirar a chave guerreira. Ele achava que a chave guerreira de alguma forma podia continuar legal, mas trabalhar ela, né? Ela deixar de ser um perigo. Mas esse aqui não gostou da ideia. Aí racha com a Bezon. Tio Babá brigou com o tio Bebé, negócio foi danado pra caramba aqui. Uma briga e esse daqui enjaulado, coitado. Só vendo a confusão. O ponto de interrogação na cabeça de Avis ficou enorme. Que confusão aí. Aí imediatamente o planeta, pessoal avançado, os planetas vizinhos, reuniu-se e falaram, aquele pessoal lá tá um perigo. Né? Jesus começou a fazer os seus pareceres. Né? Veja como é que ele começou a se envolver. O que aconteceu, gente? A briga entre o Babá e o Bebé foi tão violenta que não sobrou nada para contar a história. É aí que realmente a apreensão tomou conta de todo esse sistema solar de Sírius. Uma confusão, mas a gente matou tudo, um tipo de arma terrível que eles usaram lá, eu conto isso na história, liquidou com tudo isso aqui. Aí a Vis teve uma brilhante ideia. Acabaram-se, né? Se destruíram, muito bem, ótimo, não podia ter acontecido coisa melhor. Aí chamaram, telefonaram lá para um outro sistema, onde vivem os Moás, seres que têm umas naves gigantescas assim, dessa forma, ó. E que a cara deles é assim, ó. Ele tem um olho trino no meio da cara, às vezes não tem nariz. Já ouviram falar desses seres? Os círculos, né? Só um olho? Um olho trino. E eles têm orelha, alguns têm orelha, outros não. Depende da raça. Alguns têm, outros não têm narina. Né? A caixa craniana dele forma um osso assim, ó, aqui, ó. Depois que você vê a primeira vez, você não se assusta mais. O olho é trino. Eu sou tão curioso a experiência dessa que eu fui lá ver como é que era assim. É trino, é estranho pra caramba. Ele fecha assim e fecha assim. Parece uma corda vocal. Ele fecha nesse sentido e nesse sentido também. É esquisito pra caramba. Mas seres maravilhosos, né? O ser que remeteu a mensagem que deu origem a esse livro, ele é um ciclo. Tem ciclo que a caixa craniana inteirinha converge para aquele buraco. A caveira dele, portanto, só tem um buraco, né? Não está sozinho. Pois bem, esses carinhas aqui, eles têm o poder de remanejar sistemas solares inteiros. Sentaram lá, contrataram, deram o cheque e falaram, arranca esse povo aqui todinho. Manda ele lá pro fim do sistema, em qualquer lugar, longe. Arranja um sistema solar bem esculachado e manda para lá esse povo todinho. Foi aí que esse negócio veio para cá, né? Com toda essa turma.
A turma do babá, a turma do bebê, todo mundo veio para um outro sistema solar. Castigo dele. Castigo, chamado Ors Raul. A corte do rei Sol. Esse é o nome do Sol. E legal, eles chegaram lá, que interessante, tem aqui uma órbita vazia. Foi lá mesmo que nós entramos. Por que vazia? Por quê? Porque aqui existia um planeta chamado Pharma. Tão antigo que o F ainda é PH. Pharma. Pharma tinha saído de lá, foi arrancado por metade de um outro planeta quebrado, rachado, que estava aqui vizinho, depois de Marte, os asteroides que explodiu. Ele se chamava Darumon. Os sumérios chamavam de Maldek, né? É esse que é o Maldek? Enzima, socorro. Maldek? Hã? Os sumérios que eu estou falando. Marduk. E o que vem? Como é que chama? Não, Dota é os ETs que batizam com esse nome. Mas tem um nome, os sumérios dão um outro nome. Quando esse planeta se destruiu, explodiu, ficou esse grande pedaço aqui, chamado Tito. E esse pedaço arrancou o faro. Ficou uma órbita vaga. E foi aqui que Atma-Has, graças à engenharia dessa turma aqui, né, acabou entrando nessa órbita. Jesus não gostou nadinha da história. Isto é, Itsalmab e Magila Sul reunir-se com a cúpula de Avis e falar: que feio, hein? Vocês criam os caapas, eles viram verdadeiros urubus e bandidos e piratas, conquistam o império de vocês gigantesco. Depois vocês reúnem, fazem a besteira de reunir, eles se revoltam contra a decisão de vocês e agora vocês pegam ele e tratam desse jeito. Eles não têm culpa nenhuma de ter Fraiquinho. Vocês colocaram Fraiquinho. É manipulação genética. Se destruir, é para você ver o potencial de destruição que vocês tinham. Veja, olha o karma voltando. Né? Olha o karma voltando. Estava ali na sede, do lado da sede do império, nascendo um império tão terreno, louco, suicida, inclusive, quanto esse daqui. Jesus não gostou mesmo da coisa. Olha, vocês têm que cuidar daquela gente lá. Avis não queria nem saber. E riscou do mapa Atma-Has. Não queria gastar um centavo, $1 para resolver nada lá. Né? E começaram a ser cobrados veementemente por altas hierarquias, porque não concordavam com aquela decisão, alguma coisa tinha que ser feita. Lá. Aí começa uma atividade lá. Avis cede às pressões internacionais. Eu já vi essa história em algum lugar. Não era coincidência. Aí eles montam lá uma colônia, papapá, o planeta começa a se modificar, porque o planeta destruído liberou o espírito dele, chamado Xiaomi. Xiaomi começa a ser atraído pela terra que chegou, Atma-Has, que começa por conta disso se transformar num planeta. Porque os planetas, gente, são grandes bolas de rocha que são ocupadas por uma entidade que dá o caráter para aquela criatura. A gente nunca estudou o reino dos corpos celestes, né? Mas é a informação que eu dou rápida aqui. Quando isso aqui é ocupado por uma entidade estelar, isso vira uma estrela. Se é ocupada por uma entidade de caráter logos planetário, esse corpo celeste vira um planeta, pode atrair uma humanidade. É assim que os corpos celestes, que são todos eles do mesmo tipo, são bolas, né? O nosso Sol é assim também, é pequeno. Esse negócio, esse Sol gigantesco que a gente vê, é uma camada crioplasmática que denuncia que esse corpo celeste aqui do meio está ocupado por uma entidade estelar. Isso aqui um dia a ciência vai descobrir. A ciência já sabe que o Sol, o núcleo do Sol é denso e pequeno. Por exemplo, que naves americanas atravessaram essa bola e saíram inteirinha do outro lado sem se queimar. Mostrando que isso aqui, portanto, é uma capa fria, portanto, crioplasma. Crio é frio. A Terra, então, é uma médium. Baixou um santo nela, o santo do planeta destruído. Xiaomi. Olha como Jesus vem lentamente se inteirando dessa situação toda. Ele, de uma certa forma, com moral dele, obriga os avisianos a cuidarem das almas que estavam aqui. Esse planetinha Atma-Has ainda estava vinculado ao programa evolutivo da estrela de Avis, ao centro, aqui, ó, Sirius.
Quando você pega um planeta e arranca do sistema solar, você pode levar para onde ele quiser, onde você quiser. O programa evolutivo dele continua ligado aqui, a não ser que você corte isso daqui. Corte esse vínculo. Quanto for assim, você pode levar gente daqui que reencarna aqui numa boa. Mas a evolução deles aqui está atrelada a esse Sol, e não ao Sol onde ele está. Compreendem isso? Mais ou menos, né? Tem muita gente aqui na Terra cujo programa evolutivo não é terrestre. Veio de fora e tem seu cordãozinho ligado ao sistema original. Está aqui em corpo terrestre, sofrendo consequências da vida na Terra, mas não evolui de acordo com o programa terrestre. Está aqui a serviço, né? Turistas. Tem alguma característica que denuncie isso? Normalmente veste preto, tem um boné para trás. Se meio gordinho, se cansa de não fazer nada, né, mãe? Nada. Tem características, interesses, sentimentos, percepções, dificuldades de entrosamento, um monte de coisa. Sabe por que eu te dou uma dica dessa? Porque é muito. Olha aqui, ó, só tem marmanjo, você é o único da sua idade. Esse seu interesse é incomum. Então, esse seu interesse mostra que você tem percepções ou nível de coisa na sua cabeça que não é comum. Que talvez seja em função de alguma origem sua que você ainda não é consciente, que não, graças a Deus ainda não sabe. Né? Depois, com o tempo vem, com o tempo vai vindo cada vez mais lucidamente isso. Então, vejam, quando a Visa assume então e começa a cuidar dos pobres coitados dos carrapas aqui no sistema solar, cadê? Onde eu fiz aqui, né? Jesus ainda fala assim, bom, assim está melhor, mas ainda não está bem. Mas o que acontecia, gente? Quando eles começaram a se desenvolver, nova guerra, rompiam com a Visa, quebravam um pau. Por quê? O tio babá e o bebê nasciam lá também. E começaram a guerra de novo. Não dava certo. Sabe o que a Visa fez? Cortou artificialmente essa ligação. E escreveu lá uma plaquinha. Aquela palavra que ninguém fala, começa por F. Dane-se vocês aí, não quero mais nem saber. Aí, Jesus, Maria Madalena, assume esses caras e fala, muito bem, vocês não querem, mas a partir de agora, eles são ex-órfãos de vocês. Eu os assumirei como filhos. É aí que começa o envolvimento dele com a história da Terra. Você vê que ele até então não sabia qual era a 12ª dele, né? Começou a saber aí. Ele deve ter achado, meu Deus do céu, que pepino, né? Que eu vou resolver. Mas a coisa nem... Isso era só 1/3 da história. Ele não sabia ainda do resto. Porque quando isso aqui se rompe, ele vem visitar o sistema solar e descobre os problemas do planeta Darmon destruído. E aí ele se inteira que tem um bando de alma desse planeta destruído que lentamente estava sendo atraído por Xiaomi e estavam querendo nascer, mas não havia condições, nada. Quando ele está nessa confusão toda, ainda aqui nada, ele ainda está aqui, quando ele recebe uma comissão de estrangeiros enorme, chamadas Omaras, que vem do universo vizinho, aquele universo que nós desenhamos, não sei mais aonde está, por aqui, o Adma-Aron, a galáxia de Mora, a nossa Andrômeda, que é uma galáxia muito parecida com a nossa. Vem os Omaras, 11 povos, 3 estrelas, 8 planetas, uma legião que eu acho hoje que é mais de 1/3 da humanidade, são Omaras. Esmagadora maioria, gente. Se você juntar os Darmonianos, povo de Darmon, planeta destruído, os carrapas, os soldados que vieram com a Terra, somando tudo, tem mais Omara. Os Omaras são dominantes. É realmente esmagadora, não guia. Mas até hoje essas 3 frações brigam, né? Para resumir, porque eu tenho que ter um intervalo, Jesus se compromete com os Omaras a achar um mundo para eles e enraizá-los no sistema solar. Promete aos Darmonianos, em sintonia com o povo de Vênus, a cuidar também das almas darmonianas. E com os Fraiki, ou a turma do Fraiki, que ele já havia se comprometido. Aí ele bola um plano para fundir essas 3 situações numa só, um só rebanho, um só pastor, né? As 3 situações. Ele cria um plano chamado Bhakti Arya, que quer dizer o grande acordo. Aí Jesus está com o pepino e o abacaxi junto, o
casal assume como postulado central da sua 12ª iniciação para esse salto aqui, realizar uma nova raça num planeta que não é desse sistema, não é daqui, que já veio com um bando de guerreiros, com 2 malucos juntos, somado com um planeta de gente que se destruiu inteiramente. Olha a loucura. E os Omaras, um monte de gente que largou-se do seu sistema e que queria migrar para cá. Essa é uma situação bastante delicada, mas um projeto incrível, gente, incrível. Olha como ele tinha na mão um absurdo de coisa. Ele tinha um planeta de uma raça, tinha um espírito para esse planeta, porque ele precisava da potência espiritual de um espírito planetário para montar o projeto, e ele tinha Shauni, o espírito do planeta destruído. E ele tinha gente suficiente, gente que precisava se estabelecer aqui, nesse lugar, e criar um novo mundo, um novo enraizamento espiritual para continuar seu programa evolutivo, que eram os Omaras, com muita tecnologia extraordinária, povos muito avançados. E aqui, o que é mais interessante, uma percentagem bastante elevada de Omaras vieram seus discos voadores com naves grandes, gente, naves de 52 quilômetros de diâmetro, em forma de charuto, né? Naves imensas. Vieram com milhares de seres. Umas eram assim, esféricas, né? Que nem um pão de milho. 52 quilômetros de diâmetro, um negócio desse aqui. Imagina o que é uma bola de 52 quilômetros em cima de Curitiba aqui. O tamanho dessa nave. Vieram com milhares de pessoas com corpo físico, eles vieram com os corpos originais de lá. Esses corpos estão todos guardados. Esse é o corpo da ressurreição dos mortos, né? A famosa ressurreição dos cristãos, na verdade, são os Omaras voltando aos seus corpos originais para renascer. Por que as outras tradições não têm ressurreição? Porque os Omaras são responsáveis pelo cristianismo. Olha a relação aqui, que é para concluir essa nossa etapa, que nós falamos na aula passada, gente. Os Darmonianos, fortemente Yankees, criaram uma civilização inteiramente marcada pelo machismo mais exacerbado, liquidaram a natureza e condicionaram o feminino à experiência de laboratório. Só tinha corpo masculino para quem quisesse nascer. Olha a loucura. Acabaram com a natureza toda porque não gostavam de bichinho. Então, olha a agressão à natureza, tudo que é feminino, né? Essa civilização darmoniana, as almas que ainda resistem até hoje, né? E que ainda defende os paradigmas mais antigos dos darmonianos, que levou eles à destruição, esse grupo aqui são os muçulmanos, hoje. É por isso que eu estava sentindo que está muito parecido com o que você está falando, com o que está acontecendo. Idêntico. Você viu uma reportagem de uma mulher que aceitou entrevistar ainda com aquele pano? Ela não conseguia tirar, né? Ela, sabe o que ela falou dela? Ela pensou e falou, mas eu não sei mais quem eu sou. Olha o estado que essas pessoas chegaram, né? Então, o grupo que ainda resiste, que ainda defende as mais antigas ideias darmonianas, hoje estão concentrados entre os grupos radicais muçulmanos. Quem veio com a terra e se acha dono dela, né? Porque veio com a terra, que são os guerreiros carapas, o grupo mais resistente formam os judeus hoje. E os Omaras, a turma pacífica, mas que em compensação não sai de cima do muro e não define nada, é a grande massa de manobra religiosa e ideológica no mundo inteiro, né? São os cristãos. Agora, quem já está no novo padrão vibratório, gente, não está aqui, não está aqui, não está aqui mais. Lembre-se, eu quero que vocês não façam uma classificação étnico-cultural, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que as almas mais resistentes às antigas ideias, todas elas estão reunidas no Oriente Médio. Por isso ali atualmente estão nascendo mestres, inclusive Jesus está lá, desde 1962, se não me engano, nasceu lá. Né? Isso foi Mozart, vamos fazer uma palestra sobre a volta dele, você disse que ele já chegou? Não, vocês vão entender o que é a volta do Cristo, vocês vão entender que é uma noção bem diferente que os ETs. Mas e essas naves aí que você falou que guardam os corpos? Então, tem vários lugares, tem no mundo subterrâneo, tem na Lua, tem em Marte, tem em Vênus, tem depósito em vários lugares.
Porque para voar um troço desse não deve ser fácil, não. Exatamente. Alta tecnologia, são corpos vivos, só que em estado de latência, né? Um dia, de repente, vamos supor, se aqui certamente deve ter um Maras. A próxima reencarnação talvez não seja no corpo terrestre. A pessoa desencarna, reativa o seu corpo original e vem para a superfície da Terra com o corpo original que tinha. A relação, os casamentos desses seres com humanos terrestres é que gera a nova raça. Isso aí está englobado naquela população de 20 e poucos bilhões? Tá. Então Jesus era um Omara. Hã? Então Jesus era um Omara. Não. Não, ele não, Jesus vem de aonde que? ele não tem a ressurreição. Não, ele desceu na terra lá no meio dos humanos. A ressurreição dele, lá do ponto de vista do que acontece na Galileia naquele tempo, não é essa ressurreição. Né? Não é essa ressurreição. Ali, na verdade, é a ascensão, né? Ele ascensiona como mestre. Ele domina completamente a matéria no momento da expiação dele, aquele processo violento que ele sofreu. Tanto é que, logo depois, quando os essênios retiram o corpo dele do sepulcro e levam para cuidar do corpo dele, ele está em estado de coma profundo, completamente como se fosse morto, já estava com parada cardíaca, provavelmente parada cerebral, ele aparece no corpo eletrônico dele, tipo, oi, oi, oi. E aí? Vocês vão cuidar desse material aí porque eu preciso dele. Né? Nós temos a noção de um morto, mas que, meu Deus do céu? Um ser desse, ele não tem a mínima necessidade do corpo para se expressar. Tanto é que ele apareceu para alguns apóstolos, né? E depois toma o corpo físico dele, assume o corpo físico com todas aquelas sequelas, porque os pés ficaram fortemente deformados, se junta com Madalena, com Maria e com a irmã de criação, filha mais nova de Maria, também chamada Maria, e vão para o Oriente. Isso a igreja não conta, né? A gente vai encontrar depois, né? Em outras tradições, em outras histórias, essa ida depois da experiência da Galileia, ele vai embora. Né? Resolveu o que tinha que resolver ali. Cumpriu o que ele tinha que resolver. Aí ele foi pregar, aí já, não para o povo mais, para os ilustres, para a alta cúpula lá do Oriente. Ele teve no Tibete, ele teve na Turquia, ele teve em grande parte no território da Índia, principalmente na Caxemira, em outros lugares. E ficou o túmulo dele lá, que ele morreu com 120 anos, Maria, o túmulo de Madalena, tudo isso ficou por lá. E os 21 anos terráqueos que não contam? Também esteve lá, ele esteve no Egito também. Né? Dos 12 aos 33. Ele esteve no Egito e teve também lá, para onde ele volta depois da experiência do Gólgota. Né? Você vê, a igreja se pegou, transformou ele num mártir, né? Aliás, eu me lembrei aqui de uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Bem séria, bem séria. Naquele tempo, Jesus contrariava todo o sistema da época. A esmagadora maioria das pessoas, ao contrário do que se prega, não queriam nem saber dele, do que ele pregava. Tinham medo. Por quê? Porque ele curava ao sábado. Não pode. Não tem essa turma? Até hoje tem. Faziam coisa, contrariava tudo o que se dizia da época. Tanto é que os governantes, no dia que ele complica lá a situação lá e andou agredindo aquele pessoal que estava, os vendilhões do templo lá, né? A maré ficou pesada para ele. Eu pergunto, nós todos que estamos aqui nesse auditório ficaríamos do lado do governo ou do lado dele? A maioria fica do lado da situação. A maior parte fica, esmagadora maioria. Né? Maioria. Tanto é que atualmente a espiritualidade tem que pegar um pobre coitado de um Bin Laden aí, mandar fazer o que faz, fica todo mundo do lado dos norte-americanos, ninguém fica do lado do louco. Mas ele teve que fazer, porque ele é um mestre ligado. Já tem uma mentalidade diferente. Hã? Já existe? Tem uma mentalidade Já diferente. existe uma mudança. É vilão ou é... Qual é a sua ideia? Né? Ele é ligado à mestre Mória. Sabe aquelas coisas que você, olha, você conhece da história do catolicismo, um sujeito? Na Santa Ceia, Jesus olhou assim para um lado, olhou para o outro e disse assim, olha, para que a profecia se cumpra, eu vou ter que, um de vocês tem que me entregar. Ninguém queria. Porque quem entregasse Jesus ia ficar na história como um grande traidor. Como os abacaxis sempre sobravam para o sujeito que era mais forte, o Judas sacou e disse, mestre, será que terá que ser eu? Como é que a igreja conta a história? Que entre eles apareceu um traidor, a própria igreja. Apareceu um traidor, o homem se suicidou porque teve que fazer aquilo, teve que receber dinheiro, ele encenou legal como um traidor,
até hoje queima um pobre coitado em praça pública. E Jesus falou para ele, olha, entre todos nenhum será tão bem quisto quanto você é, no meu coração. Ele foi um puta de um herói, com o perdão da palavra, né? Resolveu a situação. Resolveu a situação que tinha que resolver, porque tinha que acontecer aquilo. O que sobrou para ele? Sobrou isso, né? Quer dizer, ele só tem um reconhecimento em outros níveis, em outros planos. Porque do ponto de vista da história humana, toda complicada e cheia de besteira, ele vai continuar sendo um traidor, né? E numa situação hoje de mundo moderno, se esse maluco, com todos os outros malucos que trabalharam com ele, aliás, eu não estou nem até hoje, não estou convencido, nem que aquela fita é verdadeira, se vocês querem saber. Não estou mesmo, porque nós temos canalizações que mostram o contrário. E já tem gente nos Estados Unidos dizendo que o balbuciar dele não tem nada a ver com a tradução. Árabes estão falando isso. Que aquele encontro foi gravado antes do dia 11. Como é que ele pode estar falando da torre que caiu? Será que é o próprio americano que montou tudo isso aí para mostrar a situação do país? Eu não vou dizer que é, porque eu não tenho provas também. Mas que eu desconfio. Eles estão precisando de uma prova. Sabe o que eu acho? Eles forjaram a prova porque descobriram que o cara não era. Tanto é que não estão pegando ele. Vocês estão pegando ele por quê? Porque se esse cara abre a boca, vai ser uma confusão danada. Ele sabe muito mais do que a gente pode imaginar, né? Porque ele acompanhou, ele era jovem, adolescente, quando foi formado pela CIA, para se envolver com a questão russa no Afeganistão. Imagina que esse homem não sabe. Querem pegar ele por quê? Pelo que ele sabe, não porque ele fez. Então você acha que os Estados Unidos podem ter feito tudo isso, se matar tanta gente só por matar? Olha, E não tinha esse americano lá dentro. Os impérios não mudam ao longo da história. Parece que usam as mesmas receitas. Eu não estou defendendo esse ponto de vista porque eu não tenho como provar. Eu me baseio nas minhas canalizações para tirar algumas conclusões. Mas acostumado com a ver como é que o mundo funciona, eu tenho vamos dizer assim, a mais probabilidade de existir uma grande mentira por trás disso do que uma grande verdade. Isso é verdade. Isso é o que eu acho. Obrigado. Só eu comentar que independente da fita ser verdadeira, sempre aparecer e dizer, não, ela pode ser falsa, pode ser trabalhada. E outra coisa, já existe uma história pregressa do Bin Laden há muito tempo. O Bin Laden já estava produzindo e liderando várias vezes. Tanto é, só que o governo do Bin Laden não parou, né? Lembra do Muammar Gaddafi? O Muammar Gaddafi começou com eles no esquema, colocando e tal. Parece que foram lá e bombardearam a casa dele, mataram o filho dele e tal. Calou a boca e viu tudo. O Gaddafi, por exemplo, hoje eu acho que é um líder terrorista incrível, ninguém quer pegar ele está a serviço de certas estruturas e ele ficou quieto. Hoje ele está por trás, a coisa não aparece mais. Vocês viram que ninguém falou no Gaddafi esse tempo todo? Ele ficou mais, vamos dizer assim, diplomata, né? Mas o Zé P disse que a primeira bomba nuclear vai cair em cima da Líbia. Né? Exatamente. Por quê? Tá por trás. Você vê a quantidade de mentiras que está por trás. Os astrólogos falam que Saturno vai trazer tudo à tona, e vai mesmo. Com o tempo saberemos de tudo. Mas eu acho que tem uma coisa que ninguém fala, né? O que existe lá no Afeganistão? Tório, urânio e águas especiais. O que é isso? Energia, recursos. A maior reserva de tório é a Índia e o Brasil. Lá tem urânio pra caramba, tem muito urânio. Aquele lugar lá. Então, o interesse, na verdade, você acha que o americano está lutando por causa do quê? Com a Bin Laden. Na realidade... A gente que é bom sabe que ele não estava mais lá. Eu vou procurar lá. Não, sabe, tem gente, a internet fala umas brincadeiras, que às vezes me atina o negócio. O sujeito falando, contando uma historinha lá, que um camarada da CIA telefona pro Bin Laden e fala assim, olha, ô Bin Laden, sai daí rápido, porque nós não podemos pegar você. Não, mas como é que eu vou sair? Não, tem helicóptero, tem tudo que você precisa. Eu acredito nessas hipóteses, porque isso já aconteceu com outras lideranças na história da humanidade. Camaradas que eram publicamente perseguidos, mas no fundo por trás eram protegidos, porque não poderiam pegar o sujeito. Se pega esse cara agora, como é que vão ficar os próximos 5 anos de investimento na área militar? Eu mandei por e-mail para todo mundo sobre o rompimento dos Estados Unidos antes de ontem, rompeu com um tratado internacional contra a proliferação de mísseis nucleares. Unilateralmente, os americanos romperam o tratado e saíram fora. No outro dia, o secretário das Nações Unidas, ele fez uma espécie de uma palestra, um pronunciamento,
dizendo que estava chocado com isso, porque esse é o início da corrida armamentista. E unilateralmente o governo americano rompe, quer dizer, vamos fazer mísseis agora. Quer dizer, os tratados para eles não significam coisa nenhuma. Só significa quando interessa a eles. Lógico. Não, eles... Aí sim, aí, né, vídeo Alcântara e a situação brasileira de Alcântara. Mas, pois não. Só uma pergunta brasileira, eu podia falar mais qualquer coisa sobre essa ligação do Bin Laden com o governo judaico? Olha, muitas coisas não. A única coisa que se sabe é que ele está espiritualmente a serviço do raio de Mestre Moria. Né? A gente sabe que toda essa confusão vai nascer a luz. Sim, alguém tinha que criar uma situação, né? Ele é bode expiatório, gente, é chamado boi de piranha. Ele não precisa ter consciência disso. Mas você vê, pela própria energia daquele sujeito, daquele olhar, que ele não é um Zé qualquer. Que você vê na cara do presidente do outro lado. Exatamente, exatamente. Você olha o olho daquele que eles dizem que é o terrorista, mal, o bandido, é o mal. e você só vê a doçura. E você olha no outro, você vê um saco vazio. O homem que tem consciência, ele não, gente, é um sujeito que chamou para ele só um coração muito bom, chama tanta dor para si mesmo. Ele ficou louco por causa disso, mas é o trabalho dele. Ele enlouqueceu na loucura dele. Ele começa a defender interesses que nem mais são deles. Ele luta pelos palestinos sem que os palestinos queiram isso. Ele luta por uma causa indefinida mais. Ele enlouqueceu, que seja. Mas quem enlouquece por causas assim, tem que ter um coração muito grande. Senão não enlouquece. Acontece, no sentido, já que a gente está entrando na área polêmica, mas eu tenho um grupo, a gente fez uns estudos, até analisando a Bíblia e tal, até foi por isso que eu vim na palestra, sobre esse assunto. Mas é o seguinte, tudo indica que a grande besta, a segunda besta, entre aspas, não é a besta religiosa, mas a besta, porque vai alterar a evolução da Terra das pessoas, né? Tá sempre jogando a gente na evolução do lado ruim. É o poder de força que está por trás dos americanos, por trás de outros países da Terra, a Nova Zelândia, Finlândia, um grupo de 5, 6. Isso, de acordo com o que você sabe, tem lógica, existe essa máquina por trás desses grandes países, principalmente liderados pelos americanos. Sim, os ETs falam de tudo isso, né, gente? Nós já, pessoas que estão mais algum tempo comigo, quando a gente conta a história da Terra, que aqui eu estou jogando pinceladas rápidas, a gente vê que a Terra passou uma época completamente isolada, chamada época Oed-Si, que houve um acidente solar e tal e tal. Pois bem, Omar foi embora, foi todo mundo embora e deixamos aqui o pessoal a ver navios. Durante essa época, chegou para cá colonizadores chamados Camaraeons ou Camaraeons, que introduziram o sistema de dominação na Terra. É esses caras que se associam à turma de Baal do Couro, à turma de Abençon Roé e outros camaradas mais que vem ao caso agora, e que criam esse governo oculto, manipulam toda a infraestrutura externa, mídia, a parte econômico-financeira das nações, o poder constituído formal nas nações, manipulam tudo isso com um interesse, que um pouco é interesse do Baal do Couro em fazer isso aqui, a sede do Império Belicista, é um pouco do Abençon Roé, que também tem lá seus problemas de vaidade muito graves. Esses dois aí estão por trás do negócio lá do Bin Laden. Não conheço a relação. Não conheço. Agora, que está havendo no mundo uma ação direta da Fraternidade Branca naquela região, está. Tanto é verdade que a gente mostrou para vocês, na palestra passada, em 1962, teria começado uma ação oficial no tocante aos problemas do Oriente Médio, particularmente em Israel, ponto quente do globo, onde se encontra a chave subjetiva da paz ou da tempestade mundial. Então, em 1975, os dignatários de uma escola esotérica autêntica e reconhecida, mas ainda velada para o mundo exterior, declararam que o Mestre Jesus teria retomado em corpo árabe em 1962. Portanto, agora, só para concluir, porque eu preciso fazer um intervalo, gente, veja que situação. Jesus, na Terra, ele tem uma versão chamada, que chamou-se Jesus, e que teve várias encarnações anteriores. Uma delas, muito famosa anterior, aqui, é Josué. Quem é Josué?
Olha só, depois foi Maomé. Olha que coisa louca, gente. Vocês compreendem que o mestre das três tradições é o mesmo? Que os três grupos que brigam aqui hoje no Oriente Médio, cristãos, muçulmanos e judeus, quem é o mestre deles? É o mesmo. Veja Jesus tentando fazer a ligação, a interligação dos três sistemas. Sírios, com os caabas, com os darmonianos. Percebe a relação? Ou não? É evidente, né? Posso perguntar uma coisa? Diga. Fosse fora da sua estrutura, né? E mais da metade do mundo, né? A Índia e a China. E a tradição indiana é muito mais antiga do que todas as histórias. Sem dúvida nenhuma. Esse povo está totalmente liberto das questões mais tradicionais. Porque veja, depois que a humanidade foi avançando, outros povos vieram para cá, trazendo suas tradições não comprometidas com o processo original da Terra. Eu estou focando a questão na coisa da origem mesmo. Esses são os três núcleos que são a problemática pessoal de Jesus. Por isso estão sendo focados. Mas vieram outros, por exemplo, os amarelos todos, chamados de chiles, são povos do espaço, organizados em impérios pacíficos, que vieram para a Terra também numa boa. Né? E agora estão se misturando, as almas deles se misturaram em todas as etnias, embora haja ainda, a cultura ainda seja mantida como uma unidade, né? Com território próprio, essa coisa toda. Os indianos, por exemplo, né, são muito mais antigos. A origem do povo hindu toda é extraterrestre, no mais autêntico dos sentidos. Não tem nada a ver com a história original da Terra. Nada a ver. Eles vêm... Os livros deles vieram de fora. De fora, vieram puros em relação a esse negócio. Apenas a situação da Terra abre oportunidade para vários outros grupos virem para cá, significativos, inclusive demograficamente falando, são numerosos. No entanto, não tem nada a ver com o pepino original, isto é, com a questão que estava na base da formulação da experiência terrestre, que é a união de três origens distintas, né, para criar uma raça terrestre, evoluindo na Terra, ligado aos paradigmas do nosso Sol. Esse é o programa. Que grande parte da história que você conta, assim, a história filosófica, né, não os fatos assim, estão nos Vedas. Lógico, vide culturas pré-colombianas, Inca, não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui é o que eu chamaria de um ponto nevrálgico da história da Terra. Né? Muitos outros grupos aqui, graças a Deus, vieram para cá. Inclusive os grupos americanos, de modo geral, os peles vermelhas têm ligações muito antigas com a Abezon. Eles já têm. Eles dominaram a chave guerreira, transformaram a chave guerreira Fraiki numa pérola. Né? Dominaram. O único grupo de vinculação espiritual com o grupo do Abezon, mas que saiu fora dessa disputa completamente, né? Saiu completamente. E vários outros povos, os povos americanos. Maias, Olmecas, Toltecas, Incas, etc, etc. E outros povos que foram minorias. 5 minutos. Esse povo não tem nada a ver com o abacaxi terrestre. Então, esse destaque que eu estou dando é muito em função da história do Mestre Jesus. Os outros não deram trabalho para eles. Esses povos estão servindo de receptáculo para as almas já resolvidas em relação a essa questão original. Você vê os budistas, muitos outros grupos, principalmente os espíritas, por exemplo. O espiritismo vem abrigar almas que já não têm mais compromisso com essa guerra aqui. Com essa intrincada situação aqui, porque isso aqui são 3 grupos, né? Darmon, os darmonianos, os omaras mais radicais, porque tem a turma dos omaras também que não é bolinho, e o pessoal os caapas, os guerreiros, chamados contaminados, Simaós. Porque depois de caapas eles viraram Simaós, quer dizer, contaminados, né? Simões. É engraçada a relação, Simaós. É muito doido essas relações de nome, é muito engraçado. Então a gente vai encontrar os radicais omaras, os radicais ligados aqui, radicais omaras, radicais ligados aos darmonianos e radicais ligados aos caapas, os Simaós, contaminados. Esses 3 grupos aqui que brigam até hoje, a solução disso aqui, do mundo, está na compatibilização desse negócio aqui. O que não der para resolver não vai ser resolvido. Vai migrar para outro sistema essa briga. Mas aqui não. Não há problema. Herdarão a terra, não são os pacíficos.
todas as tradições que incorporam o feminino como linha de diretriz e fundamento, está livre dessa bagunça. Entende? Agora, nós temos influência de todos eles. Todos nós temos um pouquinho de Darmon, temos um pouquinho de Omara, porque qual é o maior problema dos Omaras hoje no mundo inteiro? A esmagadora maioria de cristãos, omissos. Não tomam providência de nada e reclamam do mundo. É o grande problema deles, eles são pacíficos acomodados. Mas tem grupos radicais de Omara que querem expulsar esses dois grupos aqui. Quem é o mais radical grupo de Omara que o mundo conheceu? Nazismo. Exatamente, gente. Porque eles queriam acabar com quem? Com os que se diziam donos da terra, né? Os carrapas simaós. Queriam acabar com... E com os negros também. Que eles acreditam que os negros são darmonianos, porque os darmonianos são negros. Povos negros de pele de cabelos lisos, e que, resgatados pela equipe de Maria, etc., foram para Vênus. É uma história muito incrível. Eles são negros. Perseguiram os dois grupos. Omaras radicais, que não queriam saber dessas minorias insignificantes, porque eles achavam que toda a experiência foi feita para eles. Os Omaras, esmagadora maioria. Né? Você vê que loucura? Vê a confusão entre a questão étnica e a questão espiritual, né? E é assim que os ETs explicam essa loucura. Jesus está no maior pepino com esses três grupos aqui, porque pegaram todos os grupos mais radicais, as almas mais radicais, juntaram no Oriente Médio. Essa é a questão. Mas esses três grupos aí, eles são genéticos ou espirituais? Não, espirituais. Eu posso nascer Espirituais, pelo amor de Deus, não faça essa confusão, hein? Espirituais. Aqui estão as almas radicais. Pode até ter uma alma radical dessas radicais, nascida aqui no Brasil, não tem nada a ver. Não confunda a questão de alma, né? Agora, existe uma relação com a cultura, né? As culturas que estão ali são berço para a atividade dos grupos radicais desses três setores. Quer dizer que essas almas exiladas, então, de Ravi, elas predominantemente reencarnam como judeus para continuar só a turma mais resistente às mudanças. Quantos já se livraram dessa questão? E quantos judeus são pessoas assim, nada? Meu Deus, caiu fora já nessa briga. Para nós falarmos agora sobre a questão do retorno. Quem retorna, o que, como, por que retorna, de onde vem? Isso, o retorno do Cristo. Porque ele foi, segundo os cristãos, acontecendo a Galiléia, ele vai embora e promete voltar. Eu quero que vocês entendam isso à luz do entendimento espacial, que eu acho muito interessante. Eu vou ler uma mensagem que rodou pela internet ontem, atribuída a um nativo peruano chamado Ilaru. Eu não sei pronunciar o nome dele, por aí, tá? Peruano descendente da nação Quechua. Esse trecho é tão interessante que eu mandei para o maior número possível de e-mails que eu tinha. E está presente num livro, é um trecho explicativo de um livro, chamado Profecias para o Milênio, Previsões para o ano 2000, de Porto Alegre.